Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 4 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, bispo, grande bispo da igreja. Na internet tem bastante coisa bonita a respeito da vida dele que vale a pena você conferir também, porque aqui a gente foca no evangelho mesmo de cada dia. Muito bem-vinda você que pela primeira vez nos encontra aqui para a nossa homilia diária, reflexão do evangelho de cada dia. E quem chega pela primeira vez, joinha, like, isso é muito importante para o nosso canal crescer. E na descrição do vídeo tem as coisas boas que acontecem aqui no nosso canal do YouTube, além da homilia diária, né? E você pode também entrar no nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp se quiser, tá bom? Vamos ao evangelho dessa sexta-feira. Hoje a igreja proclama Lucas 16, do 1 ao 8, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala a respeito de um administrador. O evangelho de hoje precisa, do entendimento total dele, a gente precisa da homilia de amanhã, do evangelho de amanhã. Mas vamos ficar só aqui então. Nessa parábola que Jesus está contando sobre o administrador infiel, está a imagem de cada um de nós, enquanto administradores da nossa vida e dos nossos bens materiais, não é? E amanhã Jesus vai aprofundar um pouco isso, falando do verdadeiro bem, e aí a gente vai falar da fé e do Espírito Santo. Mas ficando só aqui, o nosso relacionamento com o dinheiro, com as coisas materiais, está falando aqui da nossa boa fama, e está falando aqui de uma esperteza que num primeiro momento até nos escandaliza que Jesus foi falando ali no final do evangelho. Mas então vamos por parte. Primeira coisa então que esse patrão vai perguntar ao seu administrador, que é uma pergunta que Deus faz sobre nós também: o que é isto que eu ouço falar a teu respeito? Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter boa fama. E aqui a gente precisa aprender a zelar o nosso nome. O que é isso que eu estou ouvindo falar ao teu respeito? Nós, cristãos, batizados, nosso nome importa sim. Nós temos que zelar pelo nosso nome, nós não podemos dar escândalo. Veja, o patrão aqui da história, ele está escandalizado a respeito daquilo que ele está ouvindo. E ele diz: presta conta da tua administração, você já não pode mais administrar os meus bens, não confio mais, vai embora. Veja, ele nem teve tempo de provar a sua inocência. Depois a gente viu que ele não era inocente, mas e se fosse? E se fosse, já teria perdido o emprego. Então, primeira coisa, a gente precisa aprender a zelar pelo nosso nome, sim. Segunda coisa, o pecado de destruir o nome do outro, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado, então, com a nossa língua, hein? E se esse homem fosse inocente? Veja, aqui nesse evangelho não era, mas e se fosse? Já tinha perdido o emprego, já tinha perdido o nome. O que é isso que eu estou ouvindo falar de você? Portanto, queridos, também o pecado de nós associarmos o outro em fofocas, em coisas que a gente não sabe, né? A gente pode destruir uma vida. Olha, esse homem perde o emprego por causa daquilo que eu estou ouvindo falar. Aí depois é que ele vai prestar contas ainda. Então, de novo, e se fosse inocente? De novo, não era, mas e se fosse? Então, zelemos pelo nosso nome e não vamos destruir o nome dos outros. Mas aí, então, o que faz o administrador infiel? Começou a pensar, né? Eu vou perder a administração, trabalhar não tenho idade, trabalhar eu tenho preguiça, ficar pedindo também para os outros aí como esmola eu tenho vergonha, né? Já sei o que eu vou fazer. E aí o que foi que ele fez? Ele chama cada um e começa a perdoar dívidas. Ele tinha essa autoridade, né? Ele tinha essa margem de lucro ali para comer ou abrir mão da sua
da sua comissão. Então ele resolve ser misericordioso, generoso com os endividados. Você deve 100, escreve 50, você deve 100, escreve 80. Né? E aqui se atualiza um pouco um aspecto da misericórdia, e tem um tema que atravessa quase que toda a Bíblia, que diz assim, né? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Provérbio 19, 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Tobias 12, 8. É melhor dar esmolas do que acumular ouro. Né? Tobias 12, 9. A solidariedade salva da morte, purifica de todo pecado. 1 Pedro 4, 8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então, pela primeira vez, esse homem que tinha um relacionamento errado com os bens materiais, com o dinheiro, que era a ganância, a falcatrua, ele queria ter mais, ele resolve perdoar endividados. Se esses endividados aqui eram homens ricos que deviam muito, ou pobrezinhos que deviam e iam ficar falidos pelo que deviam, fato é que ele usou de misericórdia. E isso acabou sendo chamado até de esperteza. Olha lá, e o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Mas aqui sim, uma santa esperteza, que foi qual? Pela primeira vez na vida, quando o assunto foi dinheiro, na vida desse homem, ele abriu portas, ao invés de fechar portas. Né? Ele agiu com esperteza, olha só. E aí o administrador, o patrão, que é Deus, vai dizer, né? Com efeito, parece que os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, do que o povo da igreja. Veja, o dinheiro nos foi dado para abrir portas, fazer caridade, não é? E até mesmo conquistar amigos. Pela primeira vez, esse homem conseguiu seu entendimento. Pela primeira vez, ele e o dinheiro não foram motivo de confusão, de exploração, de crime, não é? De humilhação, de maldade. Pela primeira vez, o dinheiro não teve esse poder sobre ele. E sim, ele foi demitido, ele foi dispensado, mas ele tinha portas abertas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa refletir sobre isso na nossa vida. Nós que somos filhos da luz, será que a gente não está se atrasando na vida por causa de dinheiro? Nós que somos filhos da luz, quando o assunto é dinheiro, a gente cria mais um amigo ou mais um inimigo? Percebe? Nós que somos filhos da luz, quando o assunto são quantias grandes ou pequenininhas, a gente tem essa esperteza santa de criar um amigo, de abrir uma porta, né, naquela situação, ou a gente vai fechando as nossas portas. Portanto, até mesmo um administrador infiel tem o que nos ensinar. Mas nós, cristãos, zelemos bem do nosso nome. O que é isso que ouço falar a teu respeito? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.